Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, comunidade que prestigia os nossos trabalhos. Eu tenho 3 assuntos para discutir e gostaria bastante da atenção dos nobres pares, porque os 3 dependem aí do auxílio, do trabalho, do empenho e também do lobby político de cada vereador aqui presente. A primeira coisa, e se foi mudado o decreto, eu não acompanhei, então, se eu estiver desatualizado e algum vereador tiver uma informação diferente, pode me passar, que eu já dispenso o pedido, que é a questão da realização de eventos no município de Marechal Cândido Rondon. O presidente Cláudio está mais próximo, eu acho, do COI, pode ter alguma informação. Sim? Na última semana, após a reunião do COI, que foi realizada na quarta-feira, que eu não estive presente por estar em Curitiba, entrei em contato com o procurador jurídico, se foi levado para a deliberação o seu requerimento. Não o foi levado, porque acredito que não ter chegado em tempo, mas que agora, na próxima reunião do COI, esse requerimento estará sendo levado a conhecimento de todos os integrantes e levado à deliberação dos mesmos. Obrigado, presidente. Então, como ainda não foi resolvido, quero continuar a minha explanação. Fica esse pedido aos vereadores, principalmente aos vereadores da base, e para que a comunidade de Marechal Cândido Rondon consiga entender. Algumas vezes parece que a gente da oposição não tem todas as informações. E não é só parece, tá? Realmente não temos. Tá? As informações chegam para nós, muitas vezes pela imprensa, chegam tardiamente, então a gente acaba ficando, em alguns momentos, realmente desatualizado em relação àquilo que está sendo tratado internamente na prefeitura. O meu pedido, e eu creio que outros vereadores aqui, que têm respeito, consideração, e que não querem adotar a família para levar para dentro de casa, porque é muito simples. Se você for contra as pessoas trabalharem, não tem problema. Deixa as empresas fechadas, deixa o comércio fechado. Mas aí cada político que é contrário, Paulo, tem que pegar uma família que está passando necessidade de cuidar e levar para dentro de casa e sustentar, porque daí também resolve, né? Mas eu acho que é mais cômodo, única, exclusivamente e tranquilamente permitir com que as famílias possam trabalhar, possam labutar e possam ganhar o seu sustento por conta própria. E quando eu falo em eventos, eu não estou falando de festa do município, fazer um evento macro, não. Estou falando de aniversário, casamento, noivado, bodas de ouro, bodas de prata, também as reuniões de pequenas salas de evento, sejam os conhecidos pubs. Eu acho que tudo isso é trabalho. Nós precisamos começar a tratar a classe artística, a classe que vive de eventos, com respeito um pouco maior. Parece que é uma classe que fica, muitas vezes, abandonada e não é enxergada, não é vista como uma classe produtiva e produtora. Aí são. Produzem-se muito, pagam impostos. Hoje, uma dupla sertaneja, para cantar num barzinho de esquina, eles têm que recolher uma taxa, eles pagam impostos, eles tributam. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Fica aqui o meu pedido para que o COI, e fica aqui o pedido do lobby político, dos vereadores, para que esta liberação seja feita, mas assim, presidente Cláudio, de uma forma emergencial. Uma semana pode parecer pouco, mas quando você não tem mais comida na mesa, é muito tempo. Então, fica esse pedido, vereador Neco. Seria interessante pegar uma parte do COI para nós juntarmos os vereadores e também questionarmos que a comunidade cobra muito, principalmente o vereador do interior, que são lá de Portamentos. Ontem a praia lotada, o espaço do portal até no atracadouro, não tinha local para estacionar. Fora do portal, subindo até perto do chalé, lotado de carro e o povo aglomerado ali. Se fosse abrir a prainha, com certeza o povo ia se dispensar mais, né? Então, seria interessante fazer uma reunião com o COI para ver realmente o que estão fazendo para progredir essas questões aí, para ajudar tanto as comunidades, os músicos aí, o comércio. É isso aí. Obrigado. Parabéns, vereador Neco, pelo posicionamento. Eu acho que posicionamento muito inteligente de Vossa Excelência, que representa o distrito de Porto Mendes, e que o distrito de Porto Mendes tem sofrido muito com a não liberação da praia. E cá entre nós, gente, é um absurdo. A prainha está fechada. E aí lá vou eu de novo, né? O pessoal do COI já reclamou comigo, porque eu tenho até amigo lá dentro.
que eu estou repetindo isso e vou falar de novo, né? Eu não votei no COI, eu votei no prefeito Márcio, mas eu entendo a dificuldade do prefeito também de chamar toda essa responsabilidade no peito e fazer as liberações. Mas o que nós precisamos do COI, vereador Claudinho, e o senhor que faz parte do COI, e Neco, eu não sei se eles vão receber a gente, porque eu tentei participar de uma reunião, não deixaram. Falaram que a participação de mais de um vereador ia gerar lá uma disparidade, uma discrepância com a representatividade das classes, né? Então, eu volto a falar, o vereador secretário Valdir Saxer sempre fala muito, né, do respeito e do valor que tem que se dar por aquele que vai para a urna e que conquista os votos para ser eleito, né? Muitas pessoas que hoje decidem o futuro do município, o que vai abrir, o que vai fechar, nunca foram candidato na vida. Se sair candidato, não ganha nem o voto da esposa, e tomam a decisão por aqueles que, constitucionalmente, se fala tanto em Constituição dentro dessa Câmara, aqueles que constitucionalmente foram eleitos para representar o povo. Se o cara for candidato, não pega nem o voto da mulher, mas ele decide se o comércio abre, se o comércio fecha, se a prainha fica aberta, se os eventos vão acontecer, se o pub vai poder abrir, se vai poder ter evento. Eu não concordo, não admito. Quem é representante da população é o prefeito, o vice-prefeito, que foram eleitos, os secretários que foram nomeados por aquele que foi eleito e os vereadores que foram escolhidos pelo povo. Então, quero pedir mais uma vez aqui para o COI que tenha o discernimento, o bom senso e que isso se resolva o quanto antes. Uma outra situação que eu quero trazer é a questão da água. O desespero pela falta de água em Marechal Cândido Rondon continua. Nós precisamos aí, emergencialmente, de uma ação dos diretores do SAI, dando prazo para a realização, para a perfuração de novos poços, para a captação de mais água, ou seja, para aquele tratamento da água superficial do Arroio Fundo. São 13 milhões de reais. Eu não tenho os 13 milhões para emprestar para a prefeitura para fazer. Se tivesse, até emprestaria, depois me devolveriam. Mas eu acredito que o SAI tenha esse recurso armazenado, guardado, e se não tem condição de fazer os poços, e mais uma opinião minha, né? Minha opinião, tem água suficiente no lençol freático de Marechal Cândido Rondon. Já brinquei aqui com a história da varinha de pêssego, né? É só virar a varinha de pêssego e andar no interior. Tem água. As empresas privadas encontram água em poços, o agricultor perfura o poço e acha água. Aí o poder público, que tem recursos quase ilimitados, tecnologia para contratar, a tecnologia, pastor, ela é aliada ao recurso, ao dinheiro. Se você tem dinheiro, você compra a tecnologia. Os agricultores estão achando água com vara de pêssego. Nós, representantes do povo, nós não conseguimos achar água com a tecnologia que existe por aí. Então, isso tem que se resolver. Não tem mais condição da população de Marechal Cândido Rondon ficar passando por este revezamento de tem água, não tem água, tem água, não tem água. E mais uma coisa, né? Esse revezamento não está sendo respeitado, vereador Cótica. O pessoal se prepara para tomar o banhinho, a caixa não enche, gordinho. O teu bairro, o Boa Vista, está sofrendo demais com essa situação. Região do Barcelona com reclamação, Rainha reclamou, meu celular não parou o final de semana. Então, nós temos que resolver a questão da água e emergencialmente. Senhor Vitor Jacobo, diretor do SAI, senhor Dieter Zeibert, diretor do SAI, né? A confusão, ela... Portinho, me ajuda, tem que tomar mais café, porque a gente não sabe quem manda no SAI, né? No papel é um, na prática é outro, né? Então, a gente tinha que entender, porque aí... o Gordinho pediu, o Cótica pediu também, mas eu tenho mais um assunto. Quando eu finalizar... Por que vocês não se inscrevem para a tribuna, gente? Fica ali a parte, não se inscrevem. Aí declinam, daí fico tomando meu tempo. Mas, eita! Finalizando a questão da água, tá? A questão da água. Precisamos resolver a água. Jeito? Tem. Falta de chuva? Não é falta de chuva. É falta de investimento, é falta de prioridades. Tem que ter prioridade, tem que ter investimento, a questão da água se resolve. Meu último assunto, daí eu vou dividir o meu tempo com os meus nobres pares, amigos e vereadores. Senhores vereadores de Marechal Cândido Rondon, Portinho, Arion, Adriano Cótica, Josué Rinaldo Pedrali, Adelar, vereador Claudinho, Gordinho do Suco, vereador Neco, vereador Adriano Bax, vereador Nilson, vereador Pedro Halber e vereador Sauer.
Vazio urbano. A cidade de Marechal Cândido Rondon só fala no bendito do vazio urbano. E aí eu quero ouvir dos senhores. Aí eu cedo a parte aqui para os 12 que estão aqui comigo para falar. Nós precisamos discutir vazio urbano. Indiferente de situação, indiferente de oposição, nós não podemos permitir que o vazio urbano tire dos rondonenses o sonho de ter a casa própria, o sonho de ter um teto para chamar de lar. E deixar bem claro aqui, ó, sou corretor imobiliário, tenho imobiliária, minha maior renda vem disso, e isso joga justamente contra o meu negócio. A realização dos condomínios. O que são os condomínios? Que, na verdade, deveriam ser chamados de associações. Associações de pessoas que criaram o sonho de ter o seu lote, de ter a sua casa. Se juntaram, compraram uma chácara, dividiram as despesas para fazer o loteamento. Quando sair os 17 condomínios que tem por aí, eu vou vender menos lote, porque automaticamente resolveu ali a necessidade de centenas e centenas de pessoas. Mas o que está acima de qualquer interesse particular do vereador? O bem coletivo, o bem público. Nós precisamos, senhores vereadores, pensar no público, no bem coletivo. O individual tem que ser esquecido desse momento. Nós precisamos acabar com o vazio urbano, nós precisamos fazer uma reunião aqui com os 13, retira os canivetes do bolso, retira os facão das gavetas e vamos falar sobre o bendito do vazio urbano. Porque eu não acredito que vereador aqui que fez 1000 votos ou quase 1000 votos seja contra o interesse da população. Não tem como ser contra. Óbvio que nós não vamos fazer aqui aberrações contra o município. A lei do final da meia-rua é de minha autoria. Eu quero o progresso, o desenvolvimento do município, mas com responsabilidade. Nós não vamos deixar uma chácara ser loteada e o contribuinte ter que passar, contribuinte não, vereador João, o pagador de imposto tem que andar pela estrada de chão para chegar no asfalto do loteamento feito. Precisa levar a infraestrutura, isso é claro. O pessoal das associações sabe disso. Nós não vamos cometer aqui loucura, fazer nada de errado. Vai fazer tudo o que tem que fazer. Faz galeria, tudo certinho. Vai ter 2 chácaras no meio? Me desculpe, senhores. Vai precisar fazer o asfalto e integrar lá. Ou não faz o loteamento. Agora, nós precisamos oportunizar para essas pessoas a possibilidade de realizar o sonho de ter a casa própria. Tem especulador no meio dessas pessoas, Gordinho do Suco? Nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem, mas 99% dessas pessoas são pessoas bem intencionadas, com o sonho de ter o seu lote e com o sonho de ter a casa própria. Aí vem uma outra conta, né? Ah, mas o vazio urbano vai encarecer a situação para a prefeitura. Aí é falta de fazer conta também. Abrir um loteamento, tem uma chácara entre a cidade e esse loteamento. Todo o comércio se agita, vereador Bax. Se abrir ali da região que o senhor mora, tem um loteamento, se eu não me engano, do lado do Trentini. Tem uma chácara que pertence a um multimilionário de Marechal Rondon, que não tem interesse em lotear ainda, e a outra chácara são de condôminos. E a outra também. O pessoal só quer um lugar para morar. Vamos fazer o asfalto. Nós não. Eles vão fazer o asfalto, vão levar até lá e vamos fazer o loteamento. O que vai acontecer? Eles não vão ficar lá com esse lote especulando o crescimento imobiliário. É diferente do interesse daqueles que têm lote no centro, é diferente daquele que é loteador. Eles querem fazer a casa. Aí começa, Gordinho. Vende o cimento, vende o cal, vende a areia, vende o cimento, vende a pedra brita. Aí o pedreiro vai fazer a casa, o pintor vai pintar a casa, alguém vai vender a grama para colocar na frente, o rapaz lá da metalúrgica vai poder vender a grade. Isso é um movimento que movimenta a economia. Aí nós vamos recolher IPTU, que não é barato, nós vamos receber ISSQN, no serviço que aqueles estarão prestando dentro do novo loteamento, ITBI, na hora de fazer a averbação dos documentos da casa, FUNREJUR, tudo paga-se imposto. Então, essa desculpa que vai ficar caro para a prefeitura é desculpa. Senhores pares, senhores vereadores, edis da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon,
Fim do vazio urbano, sim, e urgente. Nós precisamos desse posicionamento urgente. Eu não tive essa conversa individualmente com cada vereador, mas eu já sei, por exemplo, a posição do Portinho. Eu já sei a posição do Portinho. Mas nós precisamos falar dentro dessa Câmara uma língua só. Nós temos que ter um direcionamento só, e o fim do vazio urbano é o primeiro passo para a realização de sonho de muitos rondonenses. E, mais uma vez, tá? Não votei em Conselho do Meio Ambiente também. Votei em mim. Tem muita gente que é meu amigo que votou em vocês, e votamos no prefeito Márcio, a maioria dos que aqui estão, e isso precisa ser resolvido.